Já. Então, nós vamos falar sobre a termodinâmica, sobre as máquinas térmicas. A termodinâmica causou importantes impactos no avanço tecnológico e, portanto, no desenvolvimento da civilização. As máquinas térmicas impulsionaram, por exemplo, a evolução industrial hoje. Muitas máquinas fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, geladeira, freezer, ar-condicionado, automóveis, caldeira. Então, nós vamos falar sobre um desses objetos. A máquina térmica são máquinas capazes de converter calor em trabalho, elas funcionam em ciclo e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebe o calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor foi rejeitado e é direcionado. Mas a respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho, ou seja, o rendimento de uma máquina térmica nem sempre é sempre inferior a 100%. E hoje nós vamos falar sobre o refrigerador doméstico. E agora a minha colega vai falar, Fabrícia. Eu vou explicar sobre o funcionamento dela, no caso, o ciclo. O refrigerante entra pelo tubo onde evapora. O frio é bombeado pelas paredes da geladeira, onde absorve o calor da geladeira. Ele não acrescenta frio, mas absorve o calor. É a ausência do calor. O refrigerante fica mais quente e passa a viajar pelo compressor de bomba que aperta ou comprime o gás. O refrigerante viaja pelo condensador, que pega o calor da comida e coloca-o para fora da geladeira. Aí, no caso aqui, está mostrando todo o ciclo. No final, o refrigerante volta à condição de líquido para recomeçar o ciclo. Aqui nesse vermelhas, o calor está saindo para fora da geladeira. E é isso, o ciclo do... Bom, vou falar um pouquinho aqui dos princípios da termodinâmica. Então, assim, esses princípios, né, eles se dividem em dois, que é o primeiro, que é conhecido como o princípio da conservação da energia, e o segundo, que é conhecido como a conservação de calor em trabalho. Bom, o primeiro princípio, ele estabelece significativamente, assim, que a energia, a variação da energia interna entre dois sistemas pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado com o meio. Como a gente está se referindo aí ao refrigerador doméstico, no caso da geladeira, aí a gente pode observar esses slides que a Fabrícia apresentou, que existe essa troca, né, de calor, a absorção de calor e a troca de um meio para o outro, né, do meio externo e interno. Acho que mais ou menos basicamente isso. E o segundo princípio da termodinâmica, que é a conservação de calor e energia, a gente, basicamente, né, a cada ciclo que é realizada a retirada de quantidade de calor da fonte quente, que no caso o primeiro igual eu comentei, é uma troca, né, da fonte quente com a fonte fria, né, aí hoje a gente pode perceber que muitas máquinas que vemos diariamente, como por exemplo, o motor da geladeira e os veículos, que no caso a gente está falando aqui, da geladeira, a gente vê que existe essa troca
de calor, né? E pela segunda lei, né, do princípio da termodinâmica, existe o processo de conservação de calor em trabalho, né, que, basicamente, essa lei foi enunciada pelo físico francês, né, que foi Sadi Carnot, né, e, segundo Carnot, para que ocorra conversão contínua de calor em trabalho, uma máquina térmica deve realizar ciclos contínuos entre a fonte quente e a fonte fria, as quais permanecem em temperaturas constantes, né? A cada ciclo é retirada uma quantidade de calor da fonte quente, parte desse calor é convertida em trabalho e a outra parte é rejeitada para a fonte fria. Como eu falei, né, no caso das muitas máquinas que vemos hoje, que não só motor de geladeira, nem só de veículo, mas acho que a gente pode destacar aí ar-condicionado e outras, né, são máquinas térmicas, né, pois elas realizam esse processo de conservação, né, que é operando sempre entre os ciclos descrito por Carnot, né, Carnot, mais ou menos, eu acho que é esse o nome do homem. Pois é isso aí que a gente estava propondo apresentar, falar sobre esse ciclo do refrigerador doméstico, da geladeira,